Boa tarde, gente. Feliz ano novo, porque no Brasil o ano começa depois do carnaval, depois que acabam as férias. Então, acho que oficialmente a gente está começando o ano. E, na verdade, mês de fevereiro, já segundo ano em seguida que está me surpreendendo. Parece que fechou muito bem. Eu sei que ainda não fechou, mas para mim, a gente está focado agora já em março, mês de fevereiro já fica para trás. Quem tem ainda coisas para fechar, sabe e foca, mas são a minoria. Lembrando já oficialmente, gente, que a partir deste mês, não tem mais um dia para mês. O mês termina no dia 30, quando termina dia 30, o mês termina no dia 31, quando termina dia 31. Então já coloca isso bem claro. Eu acho que é maravilhoso, porque como o mês ainda não fechou, a Herbalife não solta promoções de novos e todo mundo está esperando o mês começar, que praticamente começa amanhã, e a gente tem três, quatro, cinco pessoas que têm que ainda fechar o mês, mas temos 250 pessoas que já estão prontas para março. Então, a partir deste mês, mundialmente acabou, o mês não estende, a Herbalife vai ter apoio telefônico. Na verdade, a extensão de mês era muito boa para a época de celular, de fax, mas hoje, como tudo online, não há porquê. Ok? Vocês, pessoas, mas há mais um dia para mês, é menos um dia para outro mês. Então, eu acho que é excelente notícia e a gente tem que aproveitar. A segunda coisa, a gente falou levemente mês passado que este mês vai aumentar o preço. Só que a gente não era muito assertivo, porque a gente sabia que vai ter mais um dia para antes do aumento de preço. Geralmente, o aumento de preço é entre dia 10 e 15 no mês que a Herbalife declara que vai ser. O que eu recomendo é para pessoas que não têm condições de fazer um pedido grande, acumular pedidos, esforçar o máximo que possível até que a data vai sair, acumular produtos para poder comprar produto no preço antigo, vender produto no preço novo, já ajusta seu cardápio e define dia para aumentar o preço. Eu já comecei a avisar para todo mundo que eu vou aumentar o preço daqui a 2 semanas, então não vai ser próximo segunda depois. Já tenho um cardápio novo com preço atualizado, eu estou atualizando o sistema, mas eu estou começando a promover para pessoas que compram carteira, tem pessoas que compram crédito para comprar mais agora e tudo mais, mas de modo geral, eu quero comprar o produto no preço antigo, vender no preço novo. Tudo que é lucro, mesmo é pequeno, sempre é bom. Do correr dos anos que você acumula os lucros pequenos, vira uma coisa grande. Então, nunca desvaloriza pequeno desconto, pequeno lucrinho, porque isso acumula. Então, se alguém sempre preocupa com essas coisas, a correr dos anos ele acumula lucros maiores. Mais uma coisa, no último mês e nos últimos meses, mas eu vi no último mês entrada grande de novos supervisores. Então, eu vou falar o que eu já falei nas chamadas anteriores. Eu acabei de mandar no grupo folha de novo consultor. Então, se você é novo consultor, pega essa folha e cobra seu patrocinador trabalhar com você de acordo com essa folha, cobrir os assuntos. Se você é patrocinador e tem novo supervisor, trabalhe com ele com essa folha. Porque essa folha foi para quê? Essa folha foi para ativar o novo supervisor. Antes dele ser ativo ou ativo, a gente ativa ele. Ativa ele quer dizer que esse novo consultor, consultor de sucesso, supervisor, começa a ter lucro, começa a tirar produto, começa a consumir produto de maneira correta e com isso ele começa a produzir. Ele produz, se o negócio está crescendo, o negócio dele está crescendo. Então, essa folha foi de uma maneira organizada para a gente ativar e activar o supervisor. Porque muitos supervisores entram para negócio
e espera as coisas acontecer. Às vezes, seu patrocinador vai atrás de você, mas o correto é você, como um dono de novo negócio, correr atrás do seu patrocinador. O que quer dizer? É você abrir essa folha que eu mandei lá e ver que você está fazendo as coisas, que você usa o produto, que você está tendo acompanhamento e compra seu patrocinador, que você sabe vender T90, se você está para abrir um novo espaço, se você entrou em uma certificação, numa estágio, ok? Então, basicamente, temos novos supervisores entrando. Lembra que estava no besta. A gente coloca novo no balde, mas sempre temos que diminuir o buraco de vazamento de supervisores. É muito importante, nessa época que a gente coloca novos supervisores, ajudar eles. Ou se você é novo supervisor, cobra seu patrocinador para você aprender e crescer. Então, basicamente, é isso que eu queria falar. Aproveita o aumento de preço. Trabalha como seu novo consultor de supervisor. Se você é novo supervisor, pega a folha e vê se fizeram com você tudo que está lá e vê o que falta para você. Seja responsável. Sem demora mais, eu vou chamar uma pessoa que eu conheço, eu acredito que por vista já algo como 30 anos e pessoalmente um pouquinho menos. Pelo menos o Rui eu conheço já no caso de 30 anos, então não sei onde, nesse ponto, em que ponto ela entrou para negócio, mas é entre 20 a 30 anos com certeza. A gente sempre encontra em todos os grandes eventos, extravagância, às vezes no STS, são pessoas, um casal que trabalha muito perto para a nossa filosofia. A gente leva para cá só pessoas que estão na nossa filosofia, que construem um negócio baseado na mesma filosofia. Pode ser que o modelo, pode ser que as ferramentas mudam, mas o que manter esse negócio ser saudável e ir para frente, não importa o que, é a filosofia. Então, se tem uma filosofia saudável, as coisas que faz no caminho fazem menos diferença. Então, sem demora, me ajuda a receber a Thaís Lopes, eu acredito, diretamente de Rio de Janeiro, originalmente do interior de Rio. Obrigada, Era, pelo convite, Noan também, todos os presidentes envolvidos aqui. Para mim é uma honra, né, receber um convite dos chamados israelenses. A gente, quando eu entrei na Herbalife, vocês estavam virando presidentes. Eu entrei em 2003, final de 2002 para 2003. Eu virei supervisora em 2003 e vocês viraram presidentes no Honors do Havaí em 2004. Então, vocês foram, vocês Fevereiro estavam. de 2004, verdade. Exatamente. Eu lembro perfeitamente, porque a história de vocês, para nós brasileiros, sempre foi, sempre será uma história muito marcante, né, de todos vocês. E quando eu cheguei, vocês estavam qualificando presidente, estavam se despedindo do PIN de milionário, mas já eram histórias inspiradoras. E depois de presidente, acaba que fica com maior visibilidade. Então, eu sempre conheci muito a história de vocês. E tem um episódio marcante, era que eu lembro de você, mas você não vai se lembrar do episódio, mas eu lembro porque essa questão da pontualidade que vocês brincaram aí do brasileiro, né? O horário oficial e o horário da esticadinha do brasileiro. Certa vez nós estávamos numa reunião corporativa, só que contando uma história para as pessoas novas, né? Daqui a pouco duas boas-vindas, e estávamos eu, Eran e uma pessoa da corporação. E aí a pessoa da corporação, não, aí o Eran falou assim, mas a reunião é para que horas? Aí a pessoa da corporação falou, 17 horas. Ué, mas são dois para 17 horas, só estamos aqui, eu, você e Thaís, todos os outros estão atrasados, então? Porque há tempos atrás, para eles, né, por conta dessa cultura muito pontual que eles têm, que é fantástica, é bem difícil entender esse jeito brasileiro, né, dessa espera é muito interessante essa diversidade cultural dentro da Herbalife, mas depois, com o tempo, né, Eran, a gente até vai. Eu não sou israelense, não, mas sou pontual para 2 para as 5 também. Mas eu também tenho que me adaptar ao jeitinho, a esse jeito brasileiro, né? Bom, gente, boa tarde mais uma vez. O meu nome é Thaís Graça, muito honrada de fazer parte aqui dessa chamada de vocês. Pelos vistos, nós temos aqui todos os níveis, de distribuidor para cima, né? Não é só supervisor, nós temos distribuidores também, né? Que eu escutei o Eran falando, você tem algum novo distribuidor aqui? Pega a ficha do distribuidor.
Então, é uma chamada aberta a todos. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Quando eu conheci a Herbalife, eu tinha 21 anos de idade, eu era estudante universitária, recepcionista de um salão de beleza, eu ganhava um salário de R$ 700. Eu não estava procurando nenhum tipo de negócio, mas o meu tio perdeu 17 quilos usando os produtos. Ele era mais velho que eu, é até hoje, inclusive, e tinha ficado com muita energia, muita disposição, bem-estar, não tinha apenas perdido peso. Nessa época, eu trabalhava com ele no salão de beleza, que era dele, onde eu era recepcionista, então eu acompanhei aquele processo. E eu não era muito gordinha na época, mas me chamou a atenção o resultado, então eu comecei a usar os produtos como cliente. Depois disso, com os primeiros resultados, nos primeiros 45 dias eu eliminei 6 quilos, eu me tornei distribuidora da Herbalife para consumir os produtos com desconto. Claro que naquela época não existia essa modalidade que hoje existe do cliente premium, para quem gosta, mas eu me tornei distribuidora para consumir com desconto. E não era para fazer negócio. Só que me foi exposta a oportunidade de eu participar de um STS. E quando eu cheguei num STS, eu vi dona de casa ganhando dinheiro, engenheiro, empresário. Eu ouvi aquelas histórias das pessoas viajando com o tempo, ganhando bem. Achei as pessoas muito felizes, muito animadas, aquela música, aquele ambiente agradável do STS. Eu gostei de tudo que eu vi. Eu saí do meu primeiro STS decidida a me qualificar uma supervisora para participar de um grande evento, na época, algo como um fim de semana de liderança, como uma extravaganza para supervisores. E era outro nome, mas era para supervisores. Eu pedi dinheiro emprestado na época, pedi cartão de crédito de um amigo emprestado, 4 folhas de cheque em branco do pai de um outro amigo emprestado para fazer um investimento em 4.000 pontos sozinha e me qualificar uma supervisora. Na época, eu vendi todos os produtos da supervisão em 60 dias. Paguei o cartão de crédito de um amigo e paguei as folhas, né, dos cheques do pai do outro amigo. E com o lucro desse estoque que eu vendi completo em 60 dias, eu fiz um investimento num estoque pago e comecei o meu negócio com o meu dinheiro próprio. Com 6 meses de companhia, eu fazendo Herbalife em tempo parcial, junto com a faculdade, junto com o salão de beleza, eu estava ganhando R$ 2.000, era o triplo do meu salário na época com a Herbalife. E isso me chamou muita atenção, porque eu não tinha deixado de ir para a faculdade nem para o salão, ganhando o triplo, então eu tomei uma decisão pessoal, não é nenhuma apologia que ninguém faça isso, né? Pedi demissão do salão de beleza e comecei a fazer Herbalife em tempo integral. E o que fez eu tomar essa decisão na época, eu já tinha 22 anos, foi realmente a visão que eu tive num grande evento. Eu tinha participado no mês de junho de um grande evento da Herbalife, exatamente algo do tamanho de uma extravaganza assim, internacional. E eu visualizei aquilo que poderia ser o meu futuro na companhia. Eu era muito nova, não tinha assim. Na realidade, eu estava seguindo o programa que a minha mãe tinha me educado, que é estudar, trabalhar, pegar um diploma, se formar, caso viesse a se casar, não depender de marido. Isso tinha sido mais ou menos o cronograma que a minha mãe tinha me ensinado na minha educação. Então eu tinha visto ali naquele evento as histórias, as pessoas, e achei que se aquelas pessoas me ensinassem a fazer aquele negócio que elas estavam fazendo e tendo aquele resultado, talvez eu fosse capaz também de aprender e poder desenvolver o negócio. Então eu comecei a fazer Herbalife em tempo integral aos 22 anos de idade, no meu 7º mês de negócio, foi quando eu ganhei R$ 4.000 com a companhia. Naquele mês, exatamente de junho, junho ou maio, talvez, eu tive um workshop para supervisores com um membro da equipe de milionários, Eran Schiller, na época, em Juiz de Fora, onde eu escutei sobre o plano total. E naquela época, fazendo essa atividade, como ele falou no início, não importam os métodos, importam as filosofias, O né, que nos faz. Bolelli estava lá, né? Sim, A sim. única vez que eu fui lá. Então, e eu estava lá. E quando você deu aquele workshop, no mês seguinte, eu fiz R$ 4.000 de lucro em vendas fazendo aquele projeto, exatamente seguindo aquele passo a passo. E aí, depois disso, como eu tinha ido para tempo integral, foi a confirmação de que eu tinha tomado a decisão certa, na hora certa, e comecei a fazer Herbalife mesmo para subir no plano de carreira da Herbalife. Como o Eran citou no início, o Rui já estava no negócio há 9 anos como equipe mundial quando eu entrei na companhia. Então, o Rui tem 32 anos de Herbalife, eu tenho 23 anos e meio.
Quando nós nos casamos, foi no meu 11º mês de negócio, e aí nós começamos a fazer um negócio em casal a partir dali. Ele tinha acabado de qualificar GET, eu estava em qualificação de GET, e depois que nós nos casamos, nós decidimos fazer o negócio juntos, em tempo integral, ambos, e no mesmo contrato. Então, no meu caso, eu saí de cliente para distribuidor independente em 10 anos e 8 meses para o time de presidentes. Hoje eu tenho 45 anos, então vou fazer agora em março, né? 45 anos, então muito mais do que a metade da minha vida foi dentro da sala de treinamento da Herbalife. Então, isso eu queria parabenizar cada um de vocês que está aqui hoje, nessa segunda-feira, às 17 horas, porque o sistema de treinamento da Herbalife é um sistema que faz com que a gente mude completamente a nossa mentalidade, e a gente pode transformar a nossa vida financeira, sim, por conta do plano de vendas e marketing, mas como Jim Rohn sempre falou, e Mark Hughes também, nós vamos nos transformar aqui dentro como pessoas. Então, com certeza, a pessoa que vos fala hoje não é a mesma pessoa que assinou o kit de distribuidor, né, há 23 anos e meio atrás. É outra pessoa, fruto exatamente desse sistema de treinamento e capacitação que a Herbalife tem. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na companhia foi a questão da liberdade e das viagens. Isso é uma coisa que a gente sempre teve como objetivo. O Rui gosta muito de viajar, eu também gosto muito de viajar. Então, eu vou apenas ilustrar aqui para vocês algumas fotos da nossa história, para que vocês possam conhecer um pouquinho do passado, né? Essa sou eu na faculdade e no salão de beleza. Final do ano de 2002, eu assinei meu kit em novembro de 2002 e virei supervisora logo no início de 2003. Então, essa era a minha despedida pré-distribuidora da Herbalife, né? Esse é o meu resultado com os produtos. Eu perdi 6 quilos, mas com certeza envelhecer tomando Herbalife é completamente diferente, porque eu olho para mim hoje, olho para essa foto e vejo que se passaram 23 anos e meio, mas eu não envelheci 23 anos e meio na aparência, no corpo, na saúde. Acho que esse é o grande barato do consumo dos produtos. O Rui perdeu 30 quilos. Esse foi o primeiro evento que nós participamos juntos, que foi em dezembro de 2003, já casados. E a partir daí começamos a trajetória como casal, como eu já falei anteriormente, e na nossa história sempre vai ter isso de muitas viagens, porque é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Nós temos como meta conhecer 2 países por ano. Muito poucos anos a gente não conseguiu conquistar essas metas, tanto com dinheiro próprio, quanto com a própria oportunidade que a Herbalife nos dá das viagens de incentivo ou de alguma viagem internacional. Esse ano, por exemplo, eu já estou com os 2 países programados pela Herbalife, né, que vai ser agora a Áustria, onde a gente vai para o Honors, e o Panamá, onde a gente vai para a Extravaganza. Então, serão os 2 países de 2026. Então, são muitas viagens, muitos eventos. Eu e Rui nunca deixamos de estar juntos num evento da Herbalife. Para nós é muito importante estarmos em casal, e também nunca deixamos de estar presentes num evento para o qual nós estivéssemos qualificados. Nós, se não fomos a algum evento, é porque não estávamos qualificados para estar lá, porque sempre que a gente está qualificado, a gente está presente, porque a gente entende realmente que dentro do negócio da Herbalife, o grande barato é a gente poder mudar a nossa mentalidade, porque aí qualquer método de operação, qualquer modelo de negócio em mãos, que tem uma mentalidade bem definida, uma filosofia bem definida, um projeto bem definido de expansão e de crescimento com foco no plano de vendas e marketing da Herbalife, com a mentalidade certa, qualquer coisa que coloque na nossa mão dá certo, né? E isso aqui são extravagâncias, eventos, viagens, República Dominicana. Isso é para inspirar os novos, a vida realmente que a gente pode ter dentro desse negócio, porque é um negócio que a gente pode construir, no nosso caso, em casal, em quem é solteiro, solteiro, no caso de família, para quem tem filhos, e poder ter essa liberdade, essa independência. Essa é a nossa casa quando nós nos casamos, né? Depois nós tivemos outras casas, carros, outras oportunidades. E essa foi uma fase dos eventos 100% online. E aí eu queria fazer aqui um pequeno comentário com vocês. Assim, nós tivemos uma fase que a Herbalife era só eventos presenciais, quando não existia a oportunidade dessa conexão. Depois nós tivemos uma fase que nós tivemos 100% dos eventos online. E hoje nós temos a possibilidade de ter um negócio híbrido, que é termos pequenos eventos assim online,
Mas eu queria deixar realmente assim o convite para todo mundo que tem na sua região um STS presencial, assim, para mim faz muita diferença, para nós faz muita diferença estar num evento presencial. Então, nós temos a nossa capacitação online toda quinta-feira, nós temos as reuniões da Herbalife que são online, mas estar presencialmente num evento para nós é muito importante pessoalmente. Então, eu realmente deixo isso como uma dica para você que é novo, para você que está começando, esteja 100% conectado nos eventos online dos seus presidentes uplines e nos corporativos, e esteja conectado presencialmente nos eventos presenciais. Isso é fundamental para não apenas mudança de mentalidade, mas para crescimento de grupo, para crescimento de liderança, para desenvolvimento pessoal. Essas foram as últimas duas extravagâncias, essa foi a última, no caso, no Chile, né? E essa foi a penúltima na Colômbia. Sempre a gente aproveita os eventos da Herbalife para dar uma esticadinha e conhecer alguma coisa. No Chile, nós esticamos para o deserto do Atacama. Na Colômbia, nós esticamos para San Andrés. Agora, muito provavelmente, no Panamá, nós vamos na ilha de San Blas, porque para nós, Herbalife é também isso, é nos proporcionar essas oportunidades de conhecer, de viajar e não ficar limitado no lugar onde a gente está. E essa é a última foto da minha história, que é a minha sogra. Minha sogra, mãe do Rui, mora com a gente há 6 anos, 5 anos, está fazendo agora 5 anos esse ano que ela mora dentro da nossa casa. E quando ela veio para cá, ela estava obesa, ela pesava 94 quilos. E aí eu sempre brinco, né, com os meus clientes, quando eles falam para mim assim: ah, Thaís, é a minha idade, é o meu metabolismo, os meus hormônios, é a menopausa. Ah, porque se eu não fizer exercício eu não perco peso. Aí eu respondo assim para eles, né? Aham, vem morar na minha casa para a gente ver e para a gente fazer o teste se realmente você não perde peso. Porque a minha sogra veio para aqui para casa com 93 anos de idade já, completamente sedentária, anda de muleta e mesmo assim perdeu 20 quilos usando os nossos produtos. Então, apenas é um exemplo de que podemos realmente impactar a vida, não apenas a nossa, mas das pessoas ao nosso redor também. E agora nós vamos começar com algumas dicas e algumas práticas. Eu não tenho características de falar dentro dos meus treinamentos e das minhas conversas, que isso aqui é uma conversa, né? Aliás, qualquer pessoa que queira me interromper pode abrir o microfone, falar, tirar alguma dúvida, tá? Fazer alguma pergunta. Eu não tenho por característica falar muito de ferramentas de trabalho quando estou fazendo um treinamento, porque eu acho, sem dúvida nenhuma, como aquilo que eu já falei durante a minha história, que qualquer um de nós que esteja com a mentalidade ajustada, com a filosofia correta e com foco no crescimento do plano de vendas e marketing, que é a grande promoção que a gente tem no negócio, que é o que vai construir a nossa independência, a nossa liberdade, qualquer um de nós com a mentalidade correta, com qualquer coisa na mão, faz aquilo acontecer. Então, acho que a coisa mais importante que a gente tem aqui é trabalhar essa questão da nossa mentalidade e do autoconhecimento. E Jim Rohn e Mark Hughes sempre falaram muito isso, né? Quando você melhora, tudo melhora para você, para que as coisas mudem, você tem que mudar. Você pode conquistar o que você quiser na vida, desde que você continue trabalhando sempre em você mesmo. São frases máximas do Jim e do Mark que sempre gerenciam as escolhas que eu vou fazendo e fui aprendendo com a maturidade da vida que, diante da transitoriedade e da impermanência das circunstâncias da vida, porque o externo vai estar sempre mudando, quem conquista a estabilidade interna é mais forte. Então, problema todo mundo tem, desafio todo mundo tem, sempre vai ter algum tipo de problemas, até no negócio, alguma mudança, alguma coisa que não nos agrade tanto ou que nos desagrade até, mas quem consegue trabalhar essa parte da mente realmente fica muito mais forte, muito poderoso. E vocês são downliners, né, de uma linha que é a linhagem dos presidentes israelenses, que tem muito forte essa questão da mentalidade. É impressionante o tipo de foco e de mentalidade que eles têm das pequenas coisas, nas pequenas ações, nos pequenos comportamentos, a gente consegue ver isso quando está no convívio com eles. Então, eu trouxe aqui uma conversa sobre meia dúzia de coisas, que também é um conceito que sai do livro do Jim Rohn, que é: há sempre meia dúzia de coisas que fazem 80% da diferença. Então, dessa forma, uma boa pergunta a ser feita quando a gente quer empreender num novo projeto ou estabelecer objetivos é: quais são a meia dúzia de coisas que farão a máxima diferença para o resultado que eu desejo? Isso é uma filosofia retirada do livro do Jim Rohn, As Sete Estratégias
da prosperidade e da felicidade. E por que que eu trouxe isso? Porque com essas meia dúzia de coisas muito claras, qualquer ferramenta e qualquer método de negócio vai funcionar na nossa mão. Uma vez que a gente trabalha a nossa mentalidade, como eu já falei anteriormente, esteja com a mentalidade correta e o autoconhecimento, colocando essas meia dúzia de coisas como norte nas nossas escolhas, com certeza nós vamos crescer dentro do negócio da Herbalife. Porque às vezes a gente se perde em pequenas coisas que não tem nada a ver com a diferença que pode fazer no nosso negócio. E na minha experiência, dos mais de 20 anos que eu tenho de companhia, as 6 coisas assim que um distribuidor tem que se concentrar quando vai escolher o seu método e a sua ferramenta de trabalho é a seguinte: a primeira coisa, o uso profissional dos produtos. Um distribuidor que não usa os produtos é um distribuidor que não tem como ser bem sucedido no nosso negócio. Marketing multinível e venda direta tem como base o consumo pessoal. Então, eu preciso usar os produtos para eu saber que é gostoso, para eu saber como eu me sinto e principalmente porque se eu falo que é bom para o meu cliente, o produto é bom para mim. Então, por mim, pela minha saúde, pelo meu bem-estar, eu devo consumir os produtos. Uma vez eu ouvi um treinamento do Davi Menezes onde ele falava assim: se até meio-dia você consumir 20 produtos diferentes da Herbalife, quer dizer que você é um ótimo consumidor. Você é um consumidor modelo da sua marca. Então, fica essa tarefa para você que está aqui na sala, distribuidor, supervisor. Se até meio-dia você consome 20 produtos da Herbalife, quer dizer que você é um consumidor fiel da marca, um consumidor modelo, e você consegue falar, obviamente, para mais pessoas quando você usa muitos produtos, porque você confia muito mais. E uma razão para isso ser importante no nosso negócio não é só a nossa saúde ou as nossas vendas. É que a duplicação faz parte do nosso negócio. E se eu sou uma matriz que usa muitos produtos, automaticamente a chance de eu ter filiais, que são os meus distribuidores, os meus clientes, consumindo muitos produtos, automaticamente isso vai refletir no meu volume pessoal, vai refletir no meu lucro, vai refletir nos meus royalties quando eu tenho uma organização de supervisores. Então, o consumo profissional dos produtos é fundamental para o sucesso de qualquer distribuidor da Herbalife. E claro, se a pessoa está acima do peso, chegar no seu peso ideal, se quer fazer transformação corporal, fazer transformação corporal, se quer aumentar a massa muscular, fazer o ganho de massa, não apenas consumi-los, mas também ser um exemplo daquilo que a gente prega no mercado. Eu acho muito importante a gente ser coerente com aquilo que a gente passa para o mercado, né? A gente ter coerências, fazer aquilo que fala, falar aquilo que faz. Eu acho super importante essa coerência para o distribuidor que quer ser bem-sucedido. Então, essa é uma das 6 coisas que eu acho importantíssimo quando a gente está falando de sucesso na Herbalife. A segunda coisa da meia dúzia de coisas são as vendas dos produtos. Às vezes eu ouço as pessoas falarem que tem um método aí que não vai vender produtos. Não existe negócio da Herbalife sem venda de produtos, porque quem paga toda a cadeia de distribuição é o dinheiro que sai do bolso do cliente final, do cliente consumidor, seja ele do espaço, seja ele consumidor de produtos em casa. Porque observa comigo, se eu tenho a Herbalife produzindo os produtos e não tenho um cliente consumindo os produtos, toda a minha cadeia ela é quebrada. Porque repara comigo, se eu vendo um shake por R$ 234 lá para o meu cliente, e eu sou supervisor, por exemplo, e comprei por R$ 125, estou falando do valor aqui do Rio de Janeiro, né? Só para a gente poder trabalhar nos valores que a gente está acostumado. Eu, como supervisora, ganhei R$ 89. Eu vou lá com aqueles R$ 125 e compro outro shake para colocar na minha prateleira no meu estoque. No momento que eu faço isso, o meu patrocinador, ele ganha royalties da minha produção. O meu tabulador ganha bônus da minha produção. E a Herbalife fica feliz porque teve menos um shake na prateleira. Mas se isso não acontece, se eu não tenho esse cliente comprando, eu, como supervisora, não vou recomprar aquele shake. Quando eu não recompro aquele shake, também não coloquei lá os R$ 125 na Herbalife para poder o meu patrocinador ganhar os royalties, o meu tabulador bônus, e a Herbalife fica feliz
porque aquele shake não ficou lá. Ou seja, se não há fluxo de produtos para a boca do consumidor, seja através do modelo do espaço, seja através do modelo de vendas fechadas, o nosso negócio não funciona. O nosso negócio precisa de pessoas comendo os produtos diariamente, dentro do espaço Vida Saudável, dentro da casa delas, quando a gente tem clientes consumindo em casa. Porque esse fluxo de produtos para os clientes é que vai fazer a reposição dos produtos, a nossa atitude ficar alta, a gente ter fluxo de caixa, ter lucro. O ideal é a gente ter 50 pessoas consumindo os produtos através de nós. Alguns dentro do espaço, outros fora do espaço. Por quê? Porque isso nos dá tranquilidade de rendimentos, que é um supervisor que está ganhando 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil reais com vendas, ele está tranquilo, financeiramente falando, para poder depois recrutar sem apertar o distribuidor. O que que eu quero dizer com isso? Às vezes você está naquele desespero, às vezes você está precisando e você vai oferecer oportunidade de negócio para alguém, querendo que aquela pessoa vá no STS para virar 2K para fazer o seu ativo do mês. Por quê? Porque você, como não está vendendo, não está tendo fluxo de produtos, não está sendo ativo naturalmente, não está ganhando dinheiro, você está querendo transferir o problema que deveria ser meu ao longo do mês, estou querendo transferir para uma pessoa que eu vou levar no STS. Então, quando eu tenho a minha base de clientes produtiva ali comigo no meu espaço em casa, eu estou tranquila, porque eu estou com o meu volume feito, eu estou ganhando dinheiro, e aí quando eu vou falar com alguém do recrutamento, eu falo genuinamente com aquela pessoa da oportunidade que pode ser boa para ela. A nossa oportunidade pode ser boa para ela e não ela indo lá comprando volume naquele mês é bom para mim. Então é muito importante qualquer método que você escolha ter a venda como um ponto fundamental, principalmente para você fazer volume e para você ganhar lucro. Então, é importante ter a venda do espaço, onde a gente ganha 100% na maioria, e ter a venda de produto fechado. Isso é fundamental. Aí, o modelo, a ferramenta que você usa, se é através das bebidas, se é através das receitas, se é através do T90, se é pacote de produto fechado, é um alinhamento que você vai fazer com o seu patrocinador, com o seu presidente, mas é importante vender. Venda para ganhar dinheiro, para ficar feliz, para quando for falar do negócio, poder atrair a pessoa para uma grande oportunidade. Agora, dentro das vendas, existem 4 departamentos que precisam funcionar, que é o departamento de geração de contatos, o departamento do tour do espaço ou da visita na casa da pessoa para apresentar a pasta de apresentação, o fechamento e o acompanhamento. Às vezes você está vendendo muito, mas não está tendo repetidores. Então você, de repente, está com uma falha no acompanhamento. Ou então, às vezes, você está gerando muito contato, mas não está tendo novos no espaço, ou não está tendo novas visitas para fazer a apresentação da pasta. Então, você está falhando na parte de agendamento. Ou você está tendo muitos novos no espaço, mas ninguém toma o produto. Tipo assim, a pessoa vai lá, faz o tour, mas não tem fechamento. Então, você pode estar falhando ali na apresentação e no fechamento. Então, é importante você avaliar na sua empresa de vendas se os departamentos estão funcionando. Quem é a funcionária dos meus 4 departamentos? Sou eu. Sou eu que gero contato, sou eu que faço o tour do espaço e faço a apresentação na casa da pessoa, sou eu que faço a pasta de apresentação, sou eu que fecho a venda, sou eu que faço o acompanhamento. Então, se eu estou com um gap aí dentro desses departamentos, eu preciso ajustar. Por que que eu falo sempre isso para a nossa turma? Porque às vezes eu vejo as pessoas muito preocupadas, por exemplo, em ter o melhor espaço vida saudável do planeta, o melhor sofá, a melhor luminária, o melhor freezer. E vejo essa mesma pessoa muito pouco preocupada em gerar contatos. De que vai adiantar aquele espaço muito bonito, maravilhoso, sem gente lá dentro tomando produto? Às vezes eu vejo as pessoas preocupadas na melhor pasta de apresentação. Qual que é a melhor pasta de apresentação? Aí a pessoa tem uma pasta de apresentação linda, mas não tem telefones para agendar as visitas. Então, de que adianta aquela pasta linda, maravilhosa, se eu não tenho telefones, se eu não estou gerando contatos para marcar uma visita? Então, é muito importante que esse fluxo das vendas funcione em qualquer ferramenta que a gente escolha, seja a pessoa que trabalha online, seja a pessoa que trabalha no espaço,
seja pessoa que trabalha com os métodos de programa de transformação corporal, desafios. Isso é muito importante. Então, esse é o ponto 2 da meia dúzia de coisas, que é vender os produtos. E o ponto número 3 é acompanhar os clientes que a gente vende os produtos, sejam do espaço, sejam o produto em casa. Por quê? Porque isso vai minimizar o nosso trabalho. Se eu tenho cliente repetidor, eu já abro o mês com um volume previamente que vai ser comprado para reposição daqueles produtos que foram consumidos. Então, eu preciso fazer um acompanhamento profissional, porque dessa forma eu vou diminuir a substituição e aumentar a retenção. O Heran estava até citando sobre a questão da retenção de supervisores no início, que é diminuir o furo do balde. Na carteira de clientes, eu também tenho que ter essa preocupação. Por quê? Porque senão todo mês eu começo o mês com zero de volume, e se eu não tenho clientes repetidores, eu tenho que todo mês pensar em fazer volume com clientes novos. Imagina, todo mês você zerar e começar tudo de novo. Todo mês você zerar e começar tudo de novo. E se você vai acumulando clientes, consumidores no espaço, consumidores em casa, você vai. Nós sempre vamos ter que fazer clientes novos, porque é uma utopia a gente não fazer clientes novos e ter tudo ali só o velho. Primeiro, porque se você não coloca novos, mesmo tapando os furos do balde, a gente sempre vai ter um percentual de perda. E aí, se eu fico parada, nem que eu perca um por mês, daqui a pouco eu estou com zero. Se eu estou parada, não estou fazendo novos, não tem como. Segundo, que sangue novo oxigena a gente. Sangue novo no espaço oxigena a nossa atitude, sangue novo de distribuidor, sangue novo de cliente. A gente fica forte para falar com a nossa equipe. Então, ter clientes repetidores é ótimo, só que a gente sempre fala novos, mas minimiza bastante o nosso trabalho de volume pessoal quando a gente tem bastantes clientes. E nós temos um percentual muito grande de pessoas que também foi cliente que entrou para o negócio. E eu sou um exemplo disso, o meu tio também, por acaso, é um exemplo disso, e ambos somos presidentes. E quando nós temos essas três primeiras coisas bem feitas, né, que é usar o produto, vender o produto e cuidar do cliente, dificilmente você que está aqui na sala que é distribuidor não vira supervisor 2K aí rapidamente em 1 ou 2 meses se você fizer esse trabalho. E se você já é supervisor, dificilmente você não está ativo. Se você está usando o produto profissionalmente, vendendo o produto, acompanhando os clientes, dificilmente você não fica ativo. Aqui é aquilo que a gente chama de casa elite, apenas para exemplificar como que nós podemos fazer o nosso ativo do mês. Que, na verdade, os 2.500 pontos para um supervisor é o chão, né? É o mínimo, não é o teto. E tem muitas pessoas que às vezes não conseguem produzir 2.500 pontos. E a única coisa que essas pessoas precisam fazer é ajustar. Se eu não tenho esses números aqui, de repetidores, por exemplo, eu vendo para mais gente nova. Se eu não tenho acessos no meu espaço, porque eu não tenho espaço por um acaso, eu vendo para mais gente para usar em casa. Eu preciso ter o meu supervisor ativo, né? O meu ativo do mês, a minha pedra fundamental enquanto supervisora, e aí que estou falando mais para supervisores nesse momento, é muito importante que eu corrija isso como base do meu negócio. Para que eu possa ganhar dinheiro na Herbalife, eu tenho que ser, no mínimo, supervisor ativo, porque quem produz 2.500 está ganhando bastante lucro no espaço e na venda dos produtos. Claro que pode ter algum recrutamento aqui no ativo também, mas eu vou falar do recrutamento agora, que é o número 4, que, no meu ponto de vista, dá para ser ativo mesmo sem recrutar. O recrutamento vai entrar para volumes altos, 4, 5, 10 mil pontos, que são as qualificações grandes que a Herbalife tem. Então, agora entra o item número 4 das 6 coisas, da meia dúzia de coisas, que é o recrutamento. O recrutamento é a forma que nós temos de aumentar o nosso alcance, porque nós somos limitados pelo tempo e pelo espaço. Eu sei que hoje, geograficamente, a gente não está limitado. Eu posso estar aqui em Campos falando com alguém no Japão. Eu não preciso ir ao Japão. Entretanto, existe um limite. É humanamente impossível você estar 24 horas por dia falando com gente, seja através do celular, do computador, seja presencialmente. Então, existe um limite.
para o número de pessoas que eu posso atender, para o número de clientes que eu posso vender produtos, para o número de pessoas que eu consigo treinar pessoalmente. Então, recrutamento é aumentar o nosso alcance através de outras pessoas. E quem é que nós podemos recrutar? Qualquer pessoa. Basta a gente falar com pessoas. Pode ser cliente, pode ser colega de trabalho, pode ser familiar, pode ser amigo da igreja, do clube, pai dos amiguinhos do filho na escola. E como que eu vou recrutar? Falando da oportunidade para as pessoas. Tem duas maneiras de falar do negócio. Eu posso falar do negócio sozinha, fazendo uma apresentação 1 a 1, com a pasta de apresentação, ou eu posso falar do negócio em grupo, numa HUM, num STS, numa reunião de negócios em grupo. Inclusive, agora, com o projeto Expansão do Brasil, vários líderes estão marcando eventos presenciais de recrutamento em várias regiões. Então, eu posso recrutar pessoas sozinha ou em grupo. E é muito importante essa parte do recrutamento, porque o recrutamento é que vai fazer com que a gente cresça no plano de vendas e marketing da Herbalife. Com vendas, fazendo lá o ativo, o máximo que eu chego na companhia é ao PIN de equipe mundial. Muito bom, eu posso ganhar 5, 10 mil reais como equipe mundial. Mas se eu quero construir independência financeira, se eu quero construir royalties, se eu quero construir grupo, se eu quero ir para os grandes lugares que a Herbalife pode me levar, eu preciso começar a pensar em que o meu método precisa ter esse item 4, que é o recrutamento de pessoas. E uma vez recrutada, a pessoa precisa ser entendida. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente vai recrutar um distribuidor que, na verdade, virou distribuidor, mas ele quer ser só consumidor. E às vezes eu vou recrutar uma pessoa que quer desenvolver o negócio. E eu preciso, enquanto patrocinadora, ter esse feeling para que eu possa entregar para o meu novo distribuidor, e aí entra o item número 5, que é o acompanhamento e desenvolvimento do novo distribuidor. Eu preciso entregar para ele aquilo que ele precisa de ferramentas de base para alcançar o que ele deseja. Se ele quer ser só consumidor, eu cuido dele como um cliente. Se ele quer ser um consultor bem-sucedido, um distribuidor de sucesso, eu cuido dele para negócio. Isso tem que ser uma conversa franca entre o patrocinado e o patrocinador logo nos primeiros dias. E uma vez que o seu distribuidor fale para você que ele quer um negócio, aí precisa ter uma outra conversa, que é uma conversa de o tempo que você vai dedicar ao negócio dele precisa ser proporcional ao tempo que ele mesmo dedica ao seu próprio negócio. Às vezes a gente peca muito com isso, tá? Nós, presidentes, também. Estou falando por mim, não estou falando pelos demais presidentes. Às vezes a gente quer ajudar muito uma pessoa, mas ela não está, por exemplo, no sistema. Não faz sentido a pessoa ter o meu tempo se ela não está no evento que faria diferença para o negócio dela, não é para o meu. Então é muito importante a gente ter esse feeling, essa dinâmica, essa parceria, enquanto patrocinadores e patrocinados, de sermos claros. Você quer isso, vai ser necessário isso. Você quer aquilo, vai ser necessário aquilo. E essa clareza faz com que as relações fiquem mais simples e facilita também a gente poder acompanhar o nosso novo distribuidor de acordo com aquilo que ele deseja, para que a gente possa realmente ajudá-lo a alcançar aquilo que ele deseja. Porque às vezes a gente quer pela pessoa. Às vezes, tem uma história de uma primeira linha nossa, gente, eu gostaria muito que ela abrisse um espaço. Eu gostaria muito, porque ela é a cara do espaço. Ela mudou para outra cidade, ela já teve um espaço bem sucedido aqui na nossa cidade, ela atendia assim, 50 pessoas. Ela mudou de cidade e ela não está afim de abrir um espaço. Ela quer fazer outras coisas. Então eu não posso querer por ela, porque senão não funciona. Tem que ser ela a querer. Então a gente precisa acompanhar o nosso distribuidor de acordo com aquilo que ele deseja. Lembrando sempre que se ele quer isso, ele vai ter que fazer isso. Não pode ser, né? Faço o que quero e alcanço o que eu desejo. Não é assim, né? Eu tenho que fazer o que precisa ser feito para alcançar aquilo que eu desejo. E normalmente o nosso tabulador, o nosso presidente mapeia isso junto com a gente quando a gente quer, né? Crescer. O que que precisa ser feito? E a última coisa é o sistema, da meia dúzia de coisas que eu acho fundamental. Porque no sistema nós somos exemplos, porque os nossos distribuidores nos veem lá e também então vão, a chance de nós duplicarmos é maior.
O sistema nos ajuda a nos transformar como pessoas, para saber lidar com vários tipos de pessoas, nós precisamos nos transformar como pessoas. No sistema, a gente pode contribuir com aquilo que a gente já aprendeu. Podemos contar a nossa história que pode inspirar outras pessoas. Estar no sistema nos lembra do compromisso com a Herbalife, com a missão, com o grupo e com o nosso negócio pessoal. E o sistema duplica, porque nós temos um jeito próprio. Cada um aqui, enquanto indivíduo, tem um jeito próprio. A Rosemary, ela tem um jeito próprio, a Laílma tem um jeito próprio, o Alexandre tem um jeito próprio, a Thaís tem um jeito próprio, a Ana tem um jeito próprio. E às vezes o nosso distribuidor não se identifica com esse nosso jeito próprio de ser. E quando a gente coloca ele no sistema, ele se identifica com uma outra pessoa. E ele é nosso distribuidor. Que ótimo, porque tudo que ele produzir a gente vai ganhar. Então não importa quem inspirou a pessoa, o importa é a gente ter realmente essa união e trabalhar juntos. E eu acredito, com a minha experiência, o que nos levou grande parte do sucesso que a gente teve na construção do presidente, do sucesso que a gente tem de volume, são essas 6 coisas. Então, por isso é que eu quis compartilhar com vocês, porque independente do método, uma pessoa que usa o produto profissionalmente, que vende o produto, que acompanha o cliente para ter resultado, que tem estratégia de recrutamento, que cuida do distribuidor para fazer novos supervisores, né, para as pessoas quererem crescer no negócio, dentro do sistema de treinamento, essa pessoa tem toda a base para qualquer ferramenta de negócio, qualquer método poder avançá-la no plano de vendas e marketing da Herbalife. E essas últimas coisas se juntam, como eu falei lá anteriormente, ao ativo que já estava sendo feito, usando, vendendo, cuidando dos clientes, e essas outras coisas, recrutando, duplicando, acompanhando as pessoas, estando no sistema, elas nos levam a fazer 4, 5, 7,5, 10, para quem é equipe mundial, construiu a equipe mundial ativa, a base do 1% de bônus, brevemente novos guetes, novos milionários, novos presidentes na organização. Mas tudo começa com uma base bem feita dessa meia dúzia de coisas para que a gente possa realmente ser exemplo para as pessoas que a gente trará para esse negócio. E, como Jim Rohn fala no livro, cada componente tem a mesma importância, pois somente juntos eles realmente produzirão uma colheita bem-sucedida. Por que essa frase está aqui? Porque às vezes eu escuto o distribuidor me pergunta assim, mas é mais importante eu vender ou eu recrutar? Ou então, mas é mais importante eu estar no sistema ou eu usar o produto? Não, cada componente tem a mesma importância. Juntos, eles garantirão o sucesso da minha colheita. Então, eu preciso me preocupar que o meu método tenha essas 6 coisas bem claras e o resto, com certeza, vai acontecer. E eu desejo para vocês realmente uma ótima semana, um excelente fechamento de fevereiro para quem ainda está fechando fevereiro e uma excelente abertura de março. E eu vou deixar aqui esses 10 minutinhos finais, que eu acredito que seja até 18 horas, né, o horário, para se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação. E eu gostaria também, tem alguém falando, não sei quem é, Não, alguma. pode falar, gente. Perguntas para Thaís, aproveita, porque daqui a pouco ela está saindo para um compromisso. Então, não, não tem pergunta ruim ou certa, tem pergunta. O importante é seu sede de aprender, seu sede de aprimorar. Então, vamos lá. Quem quiser, abre o microfone, levanta a mão, abre o microfone e faça a pergunta. Podem Vamos ficar à lá. vontade. Se eu não souber, eu vou pedir ajuda ao Heran e ao Noah. Tô tranquila, eu tô com 2 mestres de quando eu entrei no negócio aqui na sala hoje, então tô tranquila. Podem fazer qualquer pergunta. Vamos lá. Thaís, boa tarde, tudo bem? Oi, Alexandre, boa tarde, tudo bom? Joia, é um prazer falar com você. Deixa eu te perguntar. Quando o novinho acabou de entrar para a rede, você tem algum programa específico ou você vai no que cabe no orçamento dele? O novinho que você diz, novo distribuidor, que entrou para a rede de negócio, né? Sim? Alexandre, geralmente eu apresento para a pessoa sempre
as nossas alternativas de início de negócio, que é 2.000 pontos para quem quer qualificar supervisor de imediato, 1.000 pontos, que é a melhor compra, né, com o mínimo de investimento, e até apresentamos no nosso STS, a gente também apresenta os 500 pontos, mas a gente bate muito mais na questão dos 1.000, que já é meio caminho andado para supervisão, que é o grande objetivo que a gente tem que o novo enxergue. Então, eu sempre apresento o cardápio, entre aspas, das 3 opções que a gente tem e deixo a pessoa me dizer depois não é o que que encaixa, o que que ela visualizou. Naquela conversa ali do novo distribuidor, eu vou posicionar esse pedido de acordo com aquilo que ele também visualizou para ele, porque assim, dentro da sua pergunta, né, o que que se encaixa para ele? Se as pessoas que me apresentaram o negócio na época fossem me oferecer um programa que se encaixasse para mim, eu era uma pessoa que ganhava R$ 700 e não tinha dinheiro guardado, tinha 21 anos, era uma garota. Então, aquelas pessoas não me apresentaram o programa que se encaixava para mim. Elas me apresentaram um projeto de vida e de negócio no palco daquele meu primeiro STS. E no final, quando vieram me perguntar o que que eu enxerguei, eu respondi o que que eu enxerguei. Eu enxerguei que se aquelas pessoas fazem aquilo e ganham aquilo, se elas me ensinarem, eu acho que eu sou capaz de aprender. Então, para aquilo, você precisa ser supervisora. Para ser supervisora são 4.000 pontos. Então, eles não me ofereceram aquilo que se encaixava para mim. Eles me ofereceram aquilo que era necessário eu fazer para aquilo que eu queria conquistar. Então, respondendo a sua pergunta, eu, depois daquela conversa do distribuidor, ele vai me dizer o que que ele enxergou. Geralmente, essa conversa é depois de um evento, um STS, uma reunião online, enfim, uma apresentação. Aí, baseado no que ele enxergou, eu vou oferecer o cardápio para ele e vou falar assim, abertamente. Olha, Alexandre, dentro daquilo que você me disse, você quer dedicar uma hora livre do seu tempo, fazer uma renda extra de R$ 500.000. Acho que você começar com 1.000 pontos estaria legal. Você ouviu lá que supervisor tem mais benefício, mas você pode começar aqui, de repente, até com 500. Agora, se você, Alexandre, respondeu para mim assim: ah, Thaís, eu visualizei um grande negócio. Nossa, aquela pessoa lá da equipe de milionários que falou que está ganhando 20.000. Pô, meu projeto seria daqui a 5 anos estar ganhando 20.000 com a Herbalife, estar na equipe de milionários. Bom, Alexandre, então para você começar, você tem que começar com 2.000 pontos, virar supervisor, fazer o curso, ou 4.000 pontos para quem trabalha com 4.000 pontos, mas se a pessoa fizer o 2K e justificar 1.000 pontos, já qualifica supervisor. Então, eu vou oferecer, não é o que se encaixa para ele, é o que se encaixa na visão que ele teve, assim como foi feito comigo há 23 anos e meio atrás. Não sei se respondi a sua pergunta, obrigada por ela. Valeu, muito obrigado. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade. Se não tiver, eu também gostaria de relembrar a todos, né, que nós estamos. Hoje é o último dia do mês de fevereiro, tem o volume a dobrar ainda para quem está nas qualificações especiais da Extravaganza. Nós temos aí várias promoções de 15, 20, 30, 35.000 pontos valendo. Nós temos a viagem de incentivo do próximo ano em andamento. Nós temos a Herbalife Premier League, que nos foca na base, né, de recrutamento, de duplicação. Nós temos aquele programa de construtores de royalties para as pedras, temos os bônus que a Herbalife vai dar para quem estiver fazendo novas pedras nesse ano. Então, a gente está com uma série de coisas que nos ajuda, na realidade, a nos manter focados e não nos perdermos nos meios. Porque nós precisamos hoje, com tanta coisa que nós temos, tanta ferramenta, tanta bebida, tanta coisa no espaço, tanta parte de apresentação, tanto jeito de fazer o negócio, que às vezes a gente se perde nos meios e esquece os fins desse negócio. O grande fim desse negócio é crescimento no plano de vendas e marketing da Herbalife. Dessa forma, somente tendo novos supervisores entrando que a gente chega lá e cuidando dos já existentes. E para nos ajudar, as promoções, que alimentam o nosso dia a dia para a gente estar nesse rumo correto, nessa direção correta. Essa dica das promoções e do plano de vendas e marketing eu queria falar para vocês, porque é uma coisa que eu falo sempre para nossa turma. Eu vejo, às vezes, tanta gente se perdendo. Nossa, quando eu vejo, às vezes, assim, eu falei isso agora no último STS do Rio, às vezes eu vejo dois milionários
conversando sobre quantas colheres disso ou daquilo usa na receita X, Y, Z, e não vejo eles conversando, por exemplo, quantas equipes mundiais eles vão levar de 500 royalties no mês de agosto no retreat. Então, é muito importante a gente ter clareza, foco nas coisas que são pedras fundamentais desse negócio. E para isso acontecer, a gente precisa estar dentro do sistema, porque é o sistema que faz a nossa mentalidade ficar ajustada na direção correta, independente dos meios que a gente usa, ou seja, não importam os métodos, mas os fins são os grandes objetivos, que é o crescimento de royalties, crescimento do plano de marketing e alcançar as promoções da Herbalife. Isso é a coisa mais importante que a gente precisa ter como foco todos os dias. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas do que eu tinha preparado para trazer para vocês era isso. Noan e Eran, muito obrigada mesmo pelo convite. Thaís, muito obrigado, gente. Que clareza, 6 estratégias do Jim Rohn para começar a semana. Espero que vocês anotaram, entenderam. A Thaís falou muito bem sobre o plano total. É o que me lembra que no plano total, gente, nós tivemos toda uma estratégia como temos hoje, mas teve a clareza de que do plano presidente. Plano presidente. 4 etapas, na verdade 5. Consumidor modelo, construir carteira de clientes, achar os 5, ensinar, ensinar a ensinar. Nada mudou. A estratégia ficou igual. Hoje a gente usa outra ferramenta, mas a estratégia do plano do presidente, gente, até hoje eu falo e foco do plano do presidente porque é isso, né? É isso. Então, Thaís, muito obrigado pelo seu tempo, dedicação, conhecimento, mentalidade, sabedoria, tudo, ok? Eu sei que você tem que sair para um compromisso às 6 horas. Eu só quero resumir dizendo que a gente, como a Thaís falou, fechando o mês, abrindo março já, eu quero também aproveitar dizendo, como o Eran falou, entrando muitos novos supervisores. Eu sei que não é muito em relação que aí vai entrar ainda, mas coisas que muito tempo não aconteceu, está acontecendo. A gente está duplicando, e isso é foco no recrutamento. Isso não acontece sozinho ou por acaso. A gente está com Flávio e Grazi aí, gente, com 4 novos supervisores de primeira linha esse mês. Qualificaram 4 novos supervisores de primeira linha esse mês. Nós estamos com a Fernanda e o Fabiano, que estão com 3 novos supervisores de primeira linha esse mês. E isso é incrível. Mas com isso também vem a responsabilidade de quê? De patrocinar, de investir o seu tempo no tempo deles, de fazer o trabalho como eles. A gente tem a ficha dos 7 passos. Trabalho com essa ficha para não perder nenhum passo. E o manual do estágio, tudo está aí. Por quê? Qualificar é o início, ok? De trabalho do processo. Agora é a questão de, como diz o plano presidente, conectar com o produto, conectar com dinheiro no bolso, pessoas na equipe e decorar. Estamos vivendo um momento incrível. Herbalife do Brasil, estamos vivendo um momento incrível. É um momento de remar, é um momento de fazer, de acreditar e principalmente, amigos, principalmente voltar a sonhar que tudo é possível. Seu pior inimigo são suas dúvidas, seus medos, suas frustrações de trás. Coloca eles para trás. Você tem, eu tenho também, todos temos. Bem-vindo ao sucesso. Não usa eles como peso, usa eles como professor, ok? Usa eles como sabedoria. Hoje, né, é dia 2 de março. Sabe que dia é hoje? Não é o primeiro dia do mês, hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. O que foi, já era, já passou. Então, foca na leveza da construção. E, de novo, gente, a capacidade de acreditar, de sonhar,
de enxergar grande, é uma grande capacidade quem quer voar longe. O mês termina meia-noite, ok? Então, vamos até lá, ok? Quem precisar ainda fazer a reposição, fazer o seu ativo, ok? E falando que na quarta-feira, gente, e eu mandei lá no grupo, na quarta-feira, a gente vai ter às 17 horas, ok? 17 horas, sessão dos ativos. E às 18 horas, workshop supervisor, com a Martinha Gondim, 4 Diamante 20, a próxima Chairman do Brasil, voando, um dos organizações mais crescentes do Nordeste do Brasil, Daniel Henriquez, está lá a Gina e Ângelo, que são novos 7.500 volts do grupo dela também. E, enfim, as coisas aí, com certeza, a gente está tendo a oportunidade de aprender muito nesse workshop supervisor. E, gente, é isso aí. Mãos à obra, vamos fazer acontecer e sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, Thaís. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. tchau, Boa tarde. tchau. Tchau, Ótima tchau. semana. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada.